O fenótipo, a ação do ambiente pode alterar. Adentrar num conceito básico para a genética. Então, eu vou passar para vocês aqui a informação de 6 palavras, tá? Muitíssimo importante. São 6 palavras que vocês deverão ter conhecimento, que são 6 conceitos básicos para a genética. Então, vocês deverão ter conhecimento, buscar ter domínio do conhecimento dessas 6 conceitos básicos para a genética, porque assim, você tendo esse domínio, esse conhecimento e dominando isso, cada um de vocês irá estar com boas habilidades para que possa desenvolver e resolver qualquer assunto, qualquer exercício de genética, tá? Então, é muitíssimo importante esse momento que nós vamos começar com ele agora. Então, observe aqui, vamos começar falando então de homozigoto. O que vem a ser homozigoto? Essa palavra aqui, ela é composta por 2 partes. Homo, que quer dizer igual, tá? Então, homo quer dizer igual. Zigoto quer dizer a formação embrionária, né? Na formação, quando ocorre a fecundação. Então, o zigoto. Homozigoto quer dizer formações iguais. Então, os indivíduos que apresentam um par de genes alelos iguais para um determinado caráter. Olha o exemplo aqui, ó. Azão, azão ou azinho, azinho. Então, quer dizer, homozigoto. Por quê? Então, ele tem um genes azão, o outro genes também azão. Aí, como vocês já sabem, e eu vou reforçar aqui para vocês, um genes desse daqui é vindo do pai, recebeu do pai. E o outro é vindo da mãe. Sabem disso, que a gente já falou bastante em aulas anteriores aí. Então, o outro é vindo da mãe. Então, sempre vai ser assim. Mas eles são iguais, são azão, azão. Esse daqui também pela mesma coisa. Eles são azinho, azinho, mas também a mesma semelhança. Um é vindo da mãe e o outro é recebido do pai. E eles também têm as características iguais entre si, por isso homozigoto. Agora vamos falar de heterozigotos. A palavra hétero quer dizer diferente, tá? Então, a palavra hétero quer dizer diferente. Tá? Diferente. E o zigoto, então, quer dizer, informação embrionária, né? Diferente. Ou conhecido ainda como híbridos, tá? Híbrido quer dizer diferente. Os indivíduos cujos genes alelos são diferentes. Ó, um é azão, o outro é azinho. Na mesma situação do que eu expliquei aqui. Um é vindo do pai e o outro é vindo da mãe. E aí é o seguinte, se é um indivíduo heterozigoto, genes azão pode vir do pai como pode vir da mãe. O genes azinho pode vir da mãe como pode vir do pai. Aí são questões assim que futuramente a gente pode ter uma noção de quem a gente recebeu o dominante ou o recessivo, tá? Mas por enquanto, tranquilo aqui. Indivíduo que exibe o aspecto recessivo são sempre homozigotos, tá vendo? Ó? O indivíduo que exibe o aspecto, né? O indivíduo que apresenta a característica recessivo, ele sempre vai ter os genes em homozigoto, sempre vai ser azinho, azinho. Vamos falar de genótipo e fenótipo. Muitíssimo importante também para poder a gente ter esse conceito de genética básica. Genótipo é um termo convencionado para designar a constituição gênica de um indivíduo. Ou seja, o genótipo é aquilo que a gente não consegue ver na pessoa, certo? Mas a gente consegue imaginar através do fenótipo. Então, genótipo e fenótipos, eles são diferentes um do outro, tá? Genótipo e fenótipo são totalmente diferentes, mas eles trabalham junto. Ele sempre está anexo um ao outro. Por quê? Através do fenótipo, então, o genótipo, ele é para representar a constituição gênica, ou seja, as características genotípicas, os genes, os cromossomos de um indivíduo. Então, tem um exemplo aqui, ó. Observa as plantas anãs. Apresenta um único tipo de genótipo, que é azinho-azinho, certo? Elas são recessivas, então ela apresenta somente azinho-azinho. Para o caráter da altura,
em questão da altura, que são plantas anãs. Agora, veja só, enquanto as plantas altas podem ter 2 genótipos diferentes. Ela pode ser homozigota dominante, azão, ou heterozigota dominante, azinho. Então, assim, se a planta é azão, ela é de porte alta. Se a planta é azinho, ela também é de porte alta. Então, o fenótipo aqui é igual, mas o genótipo é diferente, tá? E mais para frente a gente vai conseguir simular um pouquinho de como eu posso ter uma visão com mais certeza do indivíduo ser homozigoto dominante ou heterozigoto dominante, como a gente está debatendo aqui. E tudo isso vem o quê? Através do conhecimento do fenótipo junto com o genótipo. Até agora nós falamos de genótipo, né? Então estão representando a constituição gênica de um indivíduo, mas não se deixa de falar de fenótipo aqui. Agora vamos falar especificamente do fenótipo. As características que se manifestam em um indivíduo, sejam elas de ordem morfológica ou fisiológica. A morfologia é aquilo que eu consigo ver por fora, as características que eu consigo ver por fora. Então, por exemplo, se eu vejo uma árvore, então eu consigo ter esse raciocínio, eu vejo ela com galhos, folhas, frutos, flores, né, se for possível. Se eu vejo um cachorro, eu consigo ver se ele é de orelha em pé, de orelha caída, se ele é marrom, se é cinza, se é vermelho, se é branco. Então, morfologia são as características que eu consigo ver do indivíduo. A fisiologia é como é que funciona esse ser vivo. Qual é a maneira que ele se reproduz, qual é a maneira que ele cresce e coisas assim. Então, a fisiologia, eu não consigo ver, mas eu posso ter essa percepção, digamos assim. Então, vamos ver aqui a questão do genótipo e o fenótipo junto. Observe aqui nesse exemplo, ó. As plantas azinho e plantas azinho, observe bem, são plantas de genótipos diferentes, porque aqui é homozigoto dominante e aqui é heterozigoto dominante. Porém, o fenótipo é igual, porte alto, certo? Então, quer dizer, eu vejo a planta alta, sempre alta, mas eu não sei dizer se ela é azão ou se é azinho, só de olhar. Eu tenho que, primeiramente, fazer alguns estudos, fazer algumas pesquisas para mim poder chegar a esses detalhes. E a gente vai estar conhecendo isso aqui daqui para frente. Aliás, rever aqui um outro exemplo, autofecundação. Então, vamos observar aqui o que vem a ser essa autofecundação. A autofecundação, a planta que se reproduz ela com ela mesma. Não tem duas plantas para fazer a polinização cruzada. Então, exemplo aqui da autofecundação de F1 com F1 em questão das plantas, sendo elas heterozigotas, tá vendo? Ó? Portadora dos genes dominante e portadoras dos genes recessivos, tanto para uma quanto para a outra. Então, observe só, a formação dos gametas. Elas irão formar gametas diferentes, né? Essa aqui forma um gameta dominante, certo? E também forma gameta recessivo, tá? Essa daqui forma um gameta dominante e essa aqui também forma um gameta recessivo. Agora nós vamos trabalhar com a representação no quadrinho de Punnett, tá? Então vamos montar aqui o quadrinho de Punnett da seguinte maneira. Essa simbologia sempre vai nos acompanhar, né? Então observe bem aqui, ó. Essa circunferência com a cruzinha para baixo aqui, representa fêmea. Essa circunferência com a setinha apontadinha aqui, representa o macho. Os gametas masculinos sempre vai ser colocado nessa linha aqui, horizontal. Os gametas femininos sempre vai ser colocado aqui, nessa linha vertical na esquerda. Ah, mas nós estamos falando da planta. A planta é um indivíduo único. Aqui, ainda mais ocorrendo a autofecundação, ou seja, a flor que aqui está, passou grão de pólen para cá, passou grão de pólen para cá, para lá também, grão de pólen para cá, mas na mesma planta. A planta ela é hermafrodita, eu não vou saber quem é macho e fêmea, não tem problema. Isso aqui é só por uma questão de organização. Quando a gente for trabalhar um cruzamento ou uma autofecundação, que a gente tem certeza quem é macho e fêmea, a gente usa com mais critério aqui. Aqui só para uma questão de ordenação,
para ficar mais fácil para nós. Agora, observe que nós vamos fazer a recombinação desses gametas que nós colocamos aqui, a probabilidade de surgir o indivíduo dessa recombinação. Então, vai ficar assim, ó. Esse azão vai recombinar com esse azão aqui, ó, e aí vai ficar um indivíduo azão. Então, vai ser uma planta de porte alta e o genótipo, né, o fenótipo planta alta e o genótipo azão. Agora, esse azão aqui, ó, ele vai recombinar com esse azinho aqui, certo? A planta vai ser azinho. Então, o genótipo dela vai ser azinho, mas o fenótipo vai ser de planta alta. Ela vai crescer em altura normal como as outras. Agora, vamos fazer a recombinação desse azinho com esse azão aqui, ó. Veja só, vai ficar o seguinte. Quando a gente vai escrever, na recombinação, a gente fala azinho e o azão. Mas quando a gente vai escrever aqui dentro do quadrinho aqui, ó, aí a gente coloca na ordem dominante e recessiva, ó. Azão, azinho. Agora, o azinho vai se recombinar com esse outro azinho aqui, ó. Vai surgir, então, o indivíduo azinho. Observe que eu tenho 3 plantas de fenótipos para porte alto e uma planta de fenótipo para plantas baixas. Agora, as plantas altas, ela exibe 2 fenótipos diferentes. Tem plantas que é azinho e planta que é azão. Já as plantas baixas, não. Ela representa somente um genótipo, que é azinho. Agora, nós vamos trabalhar a simbologia em genética. E aí, pessoal, só relembrando que nós já falamos isso em aula passada. Vocês sempre vai ter que reforçar para vocês ter bom conhecimento e dominar esses 6 conceitos básicos da genética. As 6 características básicas para entendimento da genética básica. Dominante, recessivo, homozigoto, heterozigoto, fenótipo e genótipo. Vocês estão vendo que toda essa explicação minha aqui, eu estou usando essas 6 palavras que são as características básicas para a genética. Então, agora nós vamos conhecer um pouco de simbologia em genética. Para a simplificação e a compreensão de determinadas características presentes em uma família, é costume representá-los por heredogramas, tá? Olha só, heredogramas. Também conhecido como genealogias, tá? Heredogramas e genealogias são palavras diferentes, né? Mas com o mesmo sentido, tá? Tem o mesmo sentido aqui. Que nada mais são representações do genótipo e de fenótipo. Tá vendo como o genótipo e o fenótipo sempre estão juntos? São tratados de maneira diferente, mas eles sempre estão juntos. Não tem como eu falar de um fenótipo se eu não falar do genótipo. Não tem como eu falar de um genótipo se eu não tiver o fenótipo junto. Então, sempre vai estar junto. Por meio de diagramas, que são os seguintes símbolos. Então, veja só. Para o sexo masculino, podemos representar o quadradinho ou a circunferência com a setinha apontadinha para cima aqui. O feminino, podemos representar, então, né, do sexo feminino, podemos representar com a circunferência ou, então, a circunferência com uma cruzinha para baixo aqui, certo? Então, para o sexo feminino. Ou só a circunferência, ou a circunferência com a cruzinha aqui para baixo. Aqui indica, essa linha aqui, por exemplo, indica o cruzamento desse macho com essa fêmea. Então, o cruzamento indicado pela linha, que é essa linha aqui. Aqui, quando tem essas 2 linhas, né, esses 2 riscos aqui, está mostrando um casamento, ou seja, um cruzamento consanguíneo. O que vem a ser um casamento ou um cruzamento consanguíneo? Pessoas da mesma família, né? A gente sabe que na espécie humana, por exemplo, é comum a gente encontrar primos que se casam entre si. Então, isso é um casamento consanguíneo. Ou os animais, né, que se cruzam entre si ali da mesma família, então, um cruzamento consanguíneo. Então, o heredograma vai ser representado com essas 2 linhas. Caráter afetado. Caráter afetado é o indivíduo portador de qualquer anomalia genética, certo? Você sempre está vendo os símbolos aqui, ele em branco. Os que são afetados vai aparecer em cor de tom escuro, tá?
ou cinza escuro, como a gente está vendo aqui, ou preto, que pode ser, né? Então, sempre vai estar assim, dessa maneira, tá? Sempre nas avaliações, os hereogramas apresentam, né, em tom cinza. Então, cinza escuro para representar os caráteres afetados. Gêmeos idênticos ou univetelinos são representados assim, ó, tá? Com um triângulozinho ligando entre eles aqui, certo? Os gêmeos idênticos ou univetelinos são aqueles gêmeos que é gestado na mesma placenta, porque tem os gêmeos bivetelinos, que são aqueles gerados em placenta diferente. Quando tiver essa imagem aqui no heredograma, vai ser indivíduo do sexo não informado. O que acontece? Numa pesquisa qualquer, às vezes, ocorre um aborto biológico, que a gente fala assim, esse feto ainda não estava totalmente em formação, então não tem como você definir o sexo. Então, por isso, usa essa simbologia, tá? Gêmeos bivetelinos. Quando é gêmeos bivetelinos, aí usa somente duas linhas aqui dessa maneira. Aqui são 3 irmãos, o número indica a ordem de nascimento. Então, primeiro nasceu esse, segundo esse, terceiro esse. A ligação das linhas com os pais, tá? E aqui mostrando somente a ligação dos pais com os filhos através de linhas, tá? Através desses pontos das linhas aqui. Observe bem aqui que agora eu vou fazer aqui com vocês um exercício comentado. Então, vamos observar aqui como que vai desenrolar esse exercício aqui, ó. Diz assim, ó. Um homem albino, cujos pais têm pigmentação normal na pele, casou-se com uma mulher de pele normal. O casal obteve um filho albino, então o casal obteve um filho albino. Albinismo, quando se trata dessa característica da cor da pele albino, são aquelas pessoas que, por um fator genético, ocorre uma mutação genética nessas pessoas, eles não têm pigmentação na pele, ou seja, eles não produzem a melanina. E aí eles ficam aquelas pessoas com a pele descolorida. Você olha, ele não é uma pessoa branca, não é uma pessoa morena, não é uma pessoa, né? Você vê que é totalmente bem diferenciado. Então, isso quer dizer pessoas portadoras do albinismo. O cabelo sempre também vai ser um cabelo bem clarinho, olhos também costumam ser olhos claros, e essas pessoas devem tomar cuidado, não se expor muito ao sol. Observe bem para vocês verem aqui. Então, assim, são pessoas com características similares entre si. Mesmo que elas sejam de cor escura, negras, e algo mais, a característica do albinismo sempre vai prevalecer dessa maneira aqui, ó. Então, essas pessoas que têm essa mutação genética, eles sempre vão apresentar dessa maneira aqui. Mas o albinismo, ele não está presente só nos seres humanos, não. O albinismo está presente também em outros seres. Só que quando a gente estuda genética, a gente sempre vai colocar o ser humano em primeiro lugar no nosso estudo. Então, olha só, essa pessoa aqui, o cabelo, você vê que é um cabelo bem diferenciado. Observe aqui, essa aqui é uma iguana, ou seja, o camaleão, o sinimbu, como muita gente conhece, ele também é albinismo. Nos animais, sem ser da espécie humana, a gente define muito o albinismo. Além do tom claro que o animal deve ter, os olhos costumam ser um pouco vermelho também. Que nem, por exemplo, o coelho albino. O coelho albino todo branquinho do olhinho vermelho. Aqui, ó. Olha só. Isso aqui é uma serpente, né? Uma cascavel albina. Esse menino aqui, além do albinismo, ele ainda tem síndrome de Down também, tá? Então, ele é portador de 2 mutações genéticas. Além do albinismo, síndrome de Down. Esse aqui é um senhor, tá vendo, ó? Olha o coelhinho que eu falei para vocês ainda agora há pouco, né? O coelhinho sempre vai ter essa característica, sempre branco, do olhinho avermelhado. Vaquinha também, as nossas vaquinhas também podem apresentar albinismo. A parte do focinho bem avermelhado e o olho também bastante avermelhado. Se vocês deparar com um exercício qualquer falando de albinismo em animais, também acontece, tá vendo? Ó? A cabra, aves, olha só o pavão aqui, ó. Tá vendo? Ó? Pinguim albino, tá vendo? Um pinguim albino. Plantas, ó, uma planta albino. Então, os macacos também podem ter albinismo. O jacaré, olha aqui um jacaré albino. Então, não é só nos seres humanos, não, tá? O exercício comentado aqui, ele diz assim, então, um homem que é albino, como essas características que nós vimos nas imagens, cujos pais têm pigmentação normal na pele, o pai do homem tem pigmentação normal na pele,
Esse homem casou-se com uma mulher de pele normal. Só que esse homem, esse casal, teve um filho albino. Então, gente, genética precisa ter muita interpretação de texto, tá? Interpretação de texto tem que estar bem afiada para trabalhar junto com a genética, tá? Então, vamos lá. Na letra A, diz assim: qual o caráter dominante? Caráter dominante, qual é a cor da pele dominante? É isso que ele quer saber na letra A, tá? Então, ele quer saber qual a cor da pele é dominante. Na letra B, quais o genótipo de todos os indivíduos citados? Ele quer saber qual é o genótipo. Então, nós vamos ter que buscar meios de responder para eles isso aqui. Sim, 2 pessoas normais podem ter filho albino? Sim, pode. É só você acompanhar a explicação que eu vou fazer daqui para frente, que você vai ter essa visão bem melhor. Diz assim na letra C: qual a probabilidade de o casal ter uma criança de pele normal? Tudo isso a gente vê daqui para frente agora. Então, vamos lá. Ó. A resolução da letra A. Quando um casal com fenótipo iguais origina um filho com fenótipo diferente, pode-se deduzir que o fenótipo do casal é dominante. Então, ele vai ter pelo menos um gene dominante. De fato, se o fenótipo do casal fosse recessivo, todos os filhos teriam o mesmo fenótipo recessivo. Por quê? Aí o pai ia ter azinho, só ia mandar azinho para o filho. A mãe ia ter azinho, só ia mandar azinho para o filho. Uma vez que o casal, azinho, só poderá ter filhos azinho. Então, essa foi a resposta para a letra A. Completando aqui. Como o homem albino é filho dos pais normais, conclui-se que o caráter dominante é pele normal. Letra B. Observe a genealogia a seguir referente ao problema. Então, agora nós já vamos começar a trabalhar com o heredograma. Observe aqui, ó. Esse aqui é o homem albino. Esse homem aqui é albino. A mulher de pele normal que casou com o homem albino. Só que observe que o texto lá, né, na questão, diz que o homem ele é filho de pai normal. Ó. O pai dele é normal e a mãe também é normal. Agora, veja só, quando a gente vai trabalhar heredograma, isso que nós estamos vendo aqui, ó, pai normal, mãe normal, mulher normal, filho albino, homem albino, isso é o fenótipo. É o que nós conseguimos ver nas pessoas por fora, igual nós vimos nas imagens da agora há pouco aqui. E o genótipo é o que nós vamos imaginar. Então, a gente sabe que o homem, para ser albino, o genótipo dele tem que ser recessivo. Esse homem aqui, ele vai ser azinho. O filho, para ser albino, também o genótipo tem que ser recessivo. Então, esse filho aqui vai ser azinho. Então, eu começo a preencher meu heredograma primeiramente com o recessivo. Por quê? Porque eu tenho certeza que o recessivo ele tem que ser em dose dupla, como nós vimos no início da nossa aula. Agora é o seguinte, ó, para esse homem ser albino, ele teve que receber um azinho da mãe e teve que receber um azinho do pai. Então, um azinho dele veio da mãe e o outro azinho dele veio do pai. Agora é o seguinte, se o pai é de pele normal, é porque ele tem que ter um gene dominante, então ele tem um azão. Se a mãe é normal, é porque ela tem um gene dominante, senão ela não ia ser pele normal. Vocês estão vendo como que a gente trabalha o heredograma e vai concluindo, você vai tendo certeza do assunto, tá vendo? Agora veja só, se a mulher é de pele normal aqui, ela tem que ter um gene dominante, no mínimo. O pai desse filho aqui, o pai, ele é azinho. Se ele é azinho, ele só vai mandar azinho para o filho. Então, o outro azinho do filho tem que ser recebido da onde? Da mãe, certo? Então, tem que ter recebido da mãe. Olha aí a pergunta que um fez. Um casal normal pode ter filho albino? Sim. Olha aqui, ó. Né? Esse casal aqui é normal, porém portador. E teve o homem aqui que é albino, certo? Se o casal for albino, observe bem, se o casal for albino, o homem albino, azinho. E se a mulher for albina, azinho, só poderão ter filho albino. Não poderão ter filhos normais aí no caso, tá? Se tiver um filho normal, já fica em suspeita. Então, pessoal, aqui eu só completando o heredograma, né? Eu rabisquei na canetinha aqui, que para ficar mais prático. Cálculo da probabilidade do casal ter uma criança normal. A resposta da letra C. Qual é o cálculo? Para que nós possamos fazer o cálculo, eu preciso de
usar o quadrinho de Punnett. E agora eu já sei qual é o genótipo do casal. O homem eu sei que é azinho, e a mulher eu sei que é azão. Esse homem só vai produzir gameta azinho e essa mulher vai produzir gameta azão. Olha só, ó, o azinho, gameta do homem eu coloco aqui, e o azão, que é o gameta da mulher, eu coloco aqui. E agora vamos fazer as combinações, ó. Esse azão com esse azinho com esse azinho, certo? Então, vai dar azão. Esses filhos aqui serão normais, a probabilidade de ser normal, porém portadores, né? Eles são heterozigotos dominantes. Agora nós vamos fazer a recombinação desse azinho com esse azinho e vamos fazer a recombinação desse azinho com esse azinho aqui. Então, aqui vai ficar azinho e aqui vai ficar azinho. Então, vocês estão vendo que a probabilidade desse casal, o homem sendo albino e a mulher sendo normal, porém portadora, eles têm a probabilidade de ter 50% dos filhos com pele normal e 50% dos filhos de pele albina. Agora, gente, nós estamos falando aqui de probabilidade. A probabilidade pode ser como pode não ser. Esse casal, ele pode ter 10 filhos de pele normal? Pode ter. Pode ter os 10 filhos de pele albina? Pode. Ele pode ter 5 normal e 5 albino? Pode. Ele pode ter 7 normal e 3 albino? Pode. Ou então 8 albino e 2 normais? Pode. A probabilidade é uma questão assim. Não significa que é exato, mas a probabilidade é essa, certo? E aí, só fechando aqui o argumento todo, então logo existe 2 possibilidades, azinho, de o casal ter crianças normais, em 4 casos possíveis. Por quê? Aqui, ó, são 4 probabilidades, tá vendo? Ó? Em 4 casos possíveis no casal. Assim, a probabilidade do casal ter criança de pele normal é de 2 para 4, ó. De 2, que são esses 2 aqui, para 4 eventos aqui, ó, para essas 4 possibilidades. Ou de 1 para 2, né? Por quê? Fazendo a simplificação de fração, ó, vamos dar uma lembradinha da matemática, ó, 2 sobre 4. Se você pegar 2 e dividir por 2, e também pegar 4 e dividir por 2, isso aqui vai ser igual, ó, 2 dividido para 2 é 1. 4 dividido para 2 é 2. Então, por isso que está aqui, ó, de 2 para 4 ou de 1 para 2, ou seja, 50%. É isso aqui que a gente vai estar trabalhando sempre daqui para frente. Genética, um estudo fascinante e muito bom de se conhecer. Hoje nós vimos nessa teleaula conceito básico à primeira lei de Mendel, utilizando a simbologia e os cruzamentos no quadro de Punnett. Então, essas simbologias são aquelas que nós utilizamos no aerodogramas para fazer uma comparação e termos uma certeza, chegar próximo ou 100% da certeza do genótipo através do fenótipo. O aerodograma ele mostra fenótipo e também mostra como que você pode calcular e chegar a um conceito quase 100% ou totalmente 100% do genótipo de um indivíduo. E isso é muito bom, pratique muito, que vocês vão longe com esse ensino básico aqui. Bons estudos, uma boa semana a todos vocês. Até o próximo vídeo com exercícios comentados de cruzamento da primeira lei de Mendel. Deixa no comentário alguma pergunta, alguma sugestão e também alguma dúvida que vocês possam ter. Quem tiver, pode deixar nos comentários que eu procurarei sempre responder aquilo que você tiver dúvida. Código genético é degenerado.